Quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar também a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, através do Facebook, através do YouTube. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Agradecendo ao nosso pastor presidente pela oportunidade e confiança de nos convidar mais uma vez para estarmos ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Quero desde já pedir a você que está nos acompanhando, que ainda não se inscreveu no canal do YouTube da nossa igreja, que você possa fazê-lo. Primeira IEADA, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber notificação das nossas novas postagens e também, se você gostar das mensagens que estão sendo ministradas, deixa o seu like, que isso é muito importante para a divulgação dos nossos trabalhos, nossa igreja. Então, você pode seguir também a nossa página no Facebook, Primeira IEADA, e também nos seguir pelo Instagram. Também temos uma página no YouTube, PR Miqueias Figueiredo, e você pode acessar também diversas mensagens que Deus tem colocado em nosso coração. Amém? Meus queridos, nós estamos no mês de setembro. O governo, bem como todas as autoridades de saúde, tem feito uma campanha, as empresas também, tem feito uma campanha, sempre no mês de setembro, chamando Setembro Amarelo. Quem ouviu falar dessa campanha aí? Setembro Amarelo, isso. Você sabe o que quer dizer Setembro Amarelo? Uma campanha voltada justamente para esse tema, sobre depressão e suicídio. Suicídio é uma palavra que nos causa terror, pavor, e é uma coisa muito dura, ruim para nós, mas infelizmente já temos notícias de vários irmãos crentes que tiraram o cabo da sua vida, até mesmo lideranças evangélicas. Há poucos anos aí, houve meses seguidos, suicídios de pastores. E é um tema que precisa ser abordado na igreja, precisamos quebrar esse tabu, principalmente sobre a questão da depressão. Coloquei um propósito no meu coração de, nesse mês de setembro, ministrar na minha congregação, lá em Luz de Lemos, congregação que estou pastoreando, 3 domingos seguidos pela manhã, no horário da escola dominical, sobre esse tema, sobre depressão. E como é um tema tão importante, tão urgente, tão necessário nos dias de hoje, aflorou ainda mais por conta da pandemia do novo coronavírus. Devido a esse distanciamento, isolamento social, trouxe mais problemas de ordem emocional para a vida das pessoas. E trabalho numa empresa que é ligado à área de saúde, planos de saúde, enfim. E nós conversamos muito com médicos e com muito sobre esse assunto, ministramos palestras, e o que mais se requisita, o que mais se pede para falarmos, ministrarmos, conseguirmos profissionais sobre saúde mental, sobre depressão, tá? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei se vai ser possível falar de todo o conteúdo que eu separei para hoje. Se não for possível, uma outra oportunidade, nós complementamos aqui o estudo. Quero convidar todos vocês a abrir suas Bíblias. Eu quero falar de depressão, que coisa interessante, né? Falar de depressão com a Bíblia. Para justamente quebrar esse tabu que nós temos, principalmente no segmento evangélico, com respeito a um estigma que nós temos com relação
a esta doença. A gente recomenda, se eu começar a dizer aqui, pastor, acho que eu estou sentindo uma dor aqui no peito. Ô pastor, corre para o pronto-socorro que você pode estar infartando, né? Mas, se de repente eu conversar com o pastor sobre alguns sintomas que eu esteja sentindo relacionado à depressão, será que todos aqui me darão a receita correta? Pedirão para eu procurar um médico? Ou vão pedir para eu orar e fazer um monte de coisa que, uma dor no peito, mandaria para o médico. A dor de cabeça, mandaria procurar um neuro. Não é isso? Mas a depressão, o que a gente faz? Quando uma pessoa está com sintomas, já demonstrando sintomas de depressão. E muitas vezes, bota a mão nele e vai orar. Mas por que não ora com o que está infartando também? Por que não ora com o que está com dor de cabeça, né? Porque a gente acha que depressão tá com o diabo no couro, né? Não é isso? É igual a questão da epilepsia. Até uns anos atrás aí, né? Nós tínhamos também esse problema com a epilepsia, associando a epilepsia à possessão demoníaca. E precisamos conhecer e entender que nós somos constituídos de corpo, de alma e espírito. Nós temos uma saúde física que é comandado por um sistema nervoso central. Nós temos as nossas emoções, nossa alma e a nossa razão. E se esse corpo espiritual, se essa vida espiritual estiver com problema, o corpo vai sentir também esse problema. Porque o corpo é apenas uma máquina. O corpo, ele carrega nossa alma, nosso espírito. Então, nós precisamos tratar da nossa alma e do nosso espírito. E é isso que eu quero trazer para você que está nos ouvindo, principalmente você que está em casa e esteja apresentando alguns sintomas de depressão. Não dá para falar sobre todos os níveis ou os níveis de depressão. Segundo os especialistas, existem mais de 7 níveis de depressão. Então, uma pessoa ela pode estar com depressão, mas em determinado nível, e é preciso que seja cuidado, é preciso que seja tratado, para que esses níveis não aumentem. Ok? Então, e eu quero mostrar para vocês que homens de Deus, pessoas fiéis, pessoas justas, pessoas que aparentemente não deram causa de pecado para que pudesse lhe apresentar esses sintomas, e eles incorreram em problemas graves que, se hoje identificarmos em alguns irmãos, podemos até censurá-los. E por isso que é importante, eu quero falar da depressão na Bíblia, baseado na Bíblia. Eu poderia usar somente ciência aqui, que temos um vasto argumento científico para falar sobre depressão. Nós ministramos aqui um curso para líderes, e um desses livros do curso, do CAOL, foi destinado a falar sobre essa questão da psique humana, né? Então, Mateus capítulo 6, versículo 25, Mateus capítulo 6, versículo 25, pode permanecer sentados mesmo? Mateus capítulo 6, versículo 25, você que está nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 25. 6. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta?
Vamos agora para Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Amém? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Querido Deus, bondoso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos a Ti neste momento, te agradecendo por essa rica oportunidade. Espírito Santo de Deus, que através deste estudo o Senhor venha alcançar todos quanto estão, Senhor, à beira do precipício, tristes, angustiados, deprimidos, desanimados, se sentindo fracassados, se sentindo desprezados, quem sabe sem gosto pela vida, sem força para se levantar, para caminhar, para viver, mas que nesta noite o Senhor venha alcançá-los pelo poder da Tua palavra, que nos encoraja, que nos levanta, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos ensina, e Tu nos dê, ó Senhor, o esclarecimento, a orientação necessária para que consigamos continuar a nossa estrada, a nossa caminhada, que não venhamos desistir, sucumbir no meio da vereda da vida, mas que possamos cumprir a nossa carreira, combater o bom combate e guardar a fé. Te pedimos, te rogamos, no nome bendito do Senhor Jesus, uma vez mais. Amém. Algumas das perguntas que muitos cristãos escutam quando começam a enfrentar um período de tristeza são: você está em pecado? Qual a brecha que você deu para abrir isso que você está passando na sua vida? Como está a sua fé? Por que você não se alegra no Senhor? Então, são algumas perguntas descabidas que muitas vezes ouvimos ou fazemos a alguém que está com um quadro depressivo. Além desses questionamentos, ainda é preciso encarar uma boa dose de julgamento, de críticas, por parte daquele que acreditam ser verdadeiros discípulos e não sofrem de depressão. Tem os super crentes, né? Tem aqueles super crentes que querem ser mais, eu diria assim, mais vigorosos ou mais fortes do que o próprio Senhor Jesus. Quer demonstrar uma humanidade tão perfeita que quer justamente mostrar que é mais do que o Senhor Jesus. Porque em sua humanidade o Senhor, Ele demonstrou e mostrou todas as nossas vulnerabilidades como um ser humano. Tá? E esse negócio de muitas pessoas achar que estão acima de qualquer problema, de qualquer doença, de qualquer dificuldade, isso é antibíblico. Deus, Ele muitas vezes permite que, inclusive, que venhamos sofrer determinados reveses, justamente para compreendermos e entendermos que não somos deuses, somos seres humanos. A falta de entendimento sobre o que é depressão, suas causas, seus impactos, sobre o ser humano, é o que tem levado centenas de crentes a levarem mais culpa e sofrimento ao coração, já desgastado daqueles que acabam padecendo desse mal. Podemos encontrar pessoas que sofreram depressão na Bíblia, e eu vou falar mais um pouco o que é depressão, tá? A depressão, irmãos, não é um quadro de tristeza, depressão não é um quadro de luto, depressão não é um quadro de
desgosto, decepção que uma pessoa pode enfrentar. Todos nós estamos sujeitos a esses momentos da vida. Se você abrir sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13, anote aí, e depois Marcos, no capítulo 6, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, e depois você procura em Marcos, no capítulo, Mateus capítulo 13, 14, a partir do versículo 3, e depois você procura Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, tá? Marcos 6, 30. Se você ler os versículos anteriores, se você ler todo o capítulo 14 de Mateus, até você chegar no 13, e depois você ler o capítulo 6 de Marcos, até chegar no versículo 30, você vai verificar o Senhor Jesus vivendo um quadro de luto. O Senhor Jesus recebeu uma notícia que aquilo foi como uma bomba no coração dele, como uma faca no seu peito. Ele recebeu a notícia que o seu primo carnal e profeta João Batista havia sido decapitado, morto. Se você ler o texto bíblico, você vai entender aí que quando o Senhor Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, ele se recolheu. Pode procurar no texto, a partir do versículo 30, do capítulo 6 de Marcos, e a partir do versículo 13, o Senhor Jesus não quis assunto com ninguém, não quis conversa com ninguém, ele foi ao deserto. Ele pediu que colocasse ele no barco, ele foi ao alto mar, e depois ele foi para o deserto, ficou, no seu momento, ele não quis falar com ninguém. Ou seja, aquilo ali, o escritor aqui dos evangelhos, ele não explorou mais o episódio, mas o texto nos mostra o período de luto do Senhor Jesus. Todos nós temos um período de luto, todos nós podemos passar por um período de luto. E quando eu falo luto, não é somente morte física, uma perda de um emprego, um divórcio, a perda física de um ente querido. Pode ter várias situações, um amigo, que pode nos causar aquela sensação de perda, de separação, e a gente sente aquela dor, e o Senhor Jesus se recolheu, e ele foi para o alto mar, ficou isolado. Há momentos na vida que nós precisamos nos tratar, nós precisamos nos curar, nós precisamos tratar da nossa vulnerabilidade. Nós, muitas vezes, estamos diante de multidões, estamos tratando de milhares de pessoas, e nós precisamos ser tratados. E nós não respeitamos o nosso limite. Todo ser humano tem limite. Nós precisamos respeitar os nossos limites. Pastor tem limite, evangelista tem limite, presbítero tem limite, a irmã lá do ciclo de oração tem limite. Todos nós temos os nossos limites, e há momento que precisamos nos recolher e nos recompor, viver o nosso momento de luto, para nos curarmos, para conversarmos com Deus. Temos todos nós os nossos momentos de deserto, e o Senhor teve o dele. Eu não sei o que o Senhor falou com o pai, lá naquele momento no deserto. Eu não sei o que o Senhor falou com Deus ali, ele não quis falar com ninguém, ele se recolheu, ele deve ter chorado bastante, e muitas vezes
A Bíblia fala que tem tempo para chorar. Não se deve falar para uma pessoa não chorar no tempo de chorar. O tempo de chorar é para chorar, e o tempo de rir é para rir. É isso que a Bíblia fala. E a Bíblia não manda rir com quem está chorando, e nem chorar com quem está rindo. Veja o que a Bíblia diz: alegre-se com aqueles que estão se alegrando, com aqueles que estão sorrindo, e chore com aqueles que estão chorando. Uma coisa absurda que eu acho é quando uma pessoa chega num velório para uma viúva ou para um parente daquele ente querido que está ali, e diz assim: não chora não. Dá vontade de dar uma má resposta, não dá? Não chora porque não é tua mãe, não é seu pai, não é seu filho, não é seu irmão, não, enfim. Não chora não. Como não chora não? Sabe qual é o melhor consolo nessa hora? Não falar nada. É abraçar e chorar junto. Pronto, é o melhor consolo. Para quem está chorando, irmãos, o melhor consolo é um abraço, é o acolhimento, é o ouvido e não a voz. Muitas vezes, uma pessoa que está num quadro de tristeza, de luto, ela precisa do silêncio, ela precisa da introspecção, mas o que não pode lhe faltar é o acolhimento, é o apoio, é o abraço, é a presença. Estou aqui, mas não está fazendo nada. A minha presença demonstra o quanto você é importante para mim. É isso, é isso. A pessoa está lá doente, cheia de dor no hospital, você não pode fazer nada por ela, é o médico que está tratando dela, você não tem, a única coisa que você pode fazer por ela é orar por ela, mas só ela ver você ali, ela vai entender o quanto você é importante para ela. É isso. Tem coisa que você não tem o que fazer, mas a sua presença é o acolhimento. E não é um momento de falar. Você vai falar o quê para aquela pessoa que está ali naquele leito de enfermidade? Você ainda corre o risco de emocionar ela, de piorar o quadro dela, ou deixar ela numa... eu fico com medo enorme quando eu vou visitar uma pessoa e depois eu vou embora, que eu fico com medo de, depois de eu visitar aquela pessoa, ela piorar e eu ficar com aquela consciência. Será que foi alguma coisa que eu falei? Será que foi alguma notícia que eu dei para essa pessoa, que emocionou a pessoa, ou deixou a pessoa pior? Então é melhor ficar quieto. Deixa ela só te ver. Eu estou aqui porque você é importante para mim. Pronto. Não é? E o Senhor Jesus teve o seu momento de luto, de tristeza. Então não confundam depressão com tristeza. Não confundam depressão com o momento do luto. E eu volto a dizer, o luto não é somente relacionado à perda física ou morte de um ente querido, de um amigo, mas perdas de modo geral, que você fica com aquele sentimento no seu coração, tá? E fica mal, mas aquilo tem um tempo. E os especialistas estabelecem um tempo razoável para um luto. Quando isso começa a extrapolar, já é um sinal que a pessoa está entrando num quadro depressivo. Já não é mais aquele período normal de uma tristeza, de um luto. Essa pessoa já está apresentando sinais de depressão. E aí os familiares, os amigos, a igreja, os irmãos, tem que ficar atento a esses sinais. Que às vezes você pode estar convivendo com a pessoa dentro da sua casa, apresentando quadros de sinais de depressão e você não percebe. Porque toda pessoa que está deprimida, mesmo inconscientemente, ela vai deixando ou demonstrando algo pelas suas falas, pelas suas atitudes, e muitas vezes não compreendemos, não entendemos, e deixamos aquilo se agravar e chegar a outros estágios, e às vezes até irreversíveis.
Vamos caminhar aqui. Podemos encontrar pessoas que sofreram depressão na Bíblia? A depressão é caracterizada pelo sentimento constante e prolongado de tristeza e desânimo profundo. Uma pessoa, quando está em luto, ela sabe por que está triste. Mas uma pessoa, quando está com um quadro depressivo, ela nem sabe por que está triste. Por que você está triste? Não sei. Eu só sei que eu tenho uma angústia, Gente, quantas pessoas nós atendemos e a pessoa não sabe explicar o que ela está sentindo. O que eu estou sentindo é um aperto do meu peito, uma tristeza profunda, um desgosto, não sinto vontade de comer, não sinto vontade de tomar banho, não sinto vontade de passear, não sinto vontade de fazer nada na vida, eu só quero dormir, gosto de quarto escuro, não quero que abra a cortina, não quero passear. Mas por que você está sentindo isso? Não sei. Não sei. E aí tem vários estágios, até pior, que é o suicídio. Esse sentimento também pode se desdobrar em uma série de outros sintomas, como ansiedade, pensamentos obsessivos, desejos suicidas. A ansiedade é aquela coisa que a pessoa tem pelo futuro. É o medo do futuro, será que eu vou ficar desempregado? Será que eu vou ter comida amanhã? Será que eu vou conseguir sustentar meus filhos? Será que eu vou conseguir me formar? Será? E aquilo vai causando um medo do futuro, e aquilo vai causando uma preocupação excessiva na pessoa, com um futuro incerto. Porque em todas as minhas pregações eu sempre digo, o futuro é incerto, o certo é o presente é o certo. E uma vez no seminário, eu fiz um desafio aos alunos, e coloquei no quadro assim, fiz uma caixinha, um retângulo. Aí eu coloquei assim, admitamos que essa caixinha represente 100% do tempo da tua vida. 100% do tempo da tua vida. Quanto tempo desta tua vida você se dedica a preocupações com o futuro? Teve pessoas que responderam 60%, 50%, 40%. Tá bom. Dividi a caixinha. Tá bom. Agora, quanto tempo desse tempo que você tem para viver, você se dedica a ficar remoendo, pensando, remoendo em coisas do passado? Teve pessoas, 40%, 30%, 50%. Aí eu perguntei, agora soma o saudosismo com a ansiedade, e quanto sobra para o presente? O que você tem de Deus hoje? Qual é o maior presente de Deus hoje para você? Não é o ontem, não é o amanhã, é o hoje, é o agora. Por isso que o Senhor disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de vestir, basta cada dia o seu mal. Por isso que na oração dominical, o Senhor Jesus nos ensinou o seguinte, o pão de cada dia nos dá hoje, nos dá amanhã e depois da manhã. O pão de cada dia nos dá hoje. E o maná, quando Deus derramava o maná no povo, quando Deus Ele permitia que guardasse para o dia seguinte, só no sábado que Ele proibia colher. Olha como é que Deus é, né? Aí sempre tem uns espertinhos, ansiosos. Os ansiosos, o que Ele faz? Não vou guardar para amanhã, não vou comer, não. Aí deixou de viver intensamente o presente, preocupado no futuro. Não comeu bem o hoje, pensando no amanhã. Aí, quando acordou,
estava tudo podre. Não adiantou nada. Aí, qual foi a decepção? Tinha maná fresquinho. Deixou de comer o maná fresquinho no dia anterior, porque não teve fé que no dia seguinte teria novamente maná fresquinho. E aí no sábado não podia colher. O Senhor pode colher em dobro. Quando chegava no sábado de manhã estava fresquinho na panela, porque ele não se estragava. No domingo tinha que colher de novo. O pão de cada dia nos dá? Acabou. Então essa ansiedade faz mal. A pandemia, aí vem os apregoeiros do caos, né? Televisão, os noticiários, meu Deus do céu, aquilo é uma tortura na cabeça de uma pessoa que está ansiosa ou deprimida. E temos tantos mortos, faz estatística, e tem gráfico, olha, nunca se fez tanto gráfico, olha. Eu já estudei um pouquinho estatística, parece que se sente prazer de fazer estatística e gráfico de mortos. Né? E aquilo causa um pavor, um terror na cabeça das pessoas, um medo na cabeça das pessoas. A pessoa já não está bem. Ou admitamos que a pessoa já perdeu o emprego. No começo de uma pandemia dessa, perdeu o emprego. E agora está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Ah, está ruim. Ah, então, e agora? Agora mesmo que eu não vou arrumar mesmo. Agora já era, não tem mais jeito para mim não. Já estou com 40 anos, já estou com 45 anos, já estou com 50 anos, agora já não tem mais jeito. Isso vai fazendo mal no coração das pessoas. As pessoas vão ficando atemorizadas, perplexas, deprimidas. Vamos aqui para o livro de Jó. Jó. No capítulo 3, Jó, no capítulo 3, versículo 1 e versículo 11, ele diz: depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem, porque não morri eu desde a madre, e, saindo do ventre, não expirei. É normal uma pessoa falar uma coisa dessa, irmão? A ciência diz que quando, de uma fecundação, né, quando um homem está fecundando numa mulher, há milhões ali de células masculinas, e apenas uma consegue alcançar o óvulo feminino para que gere um embrião. De milhões. Ou seja, é uma dádiva, é uma bênção, todos nós que estamos aqui, que estamos vivos. A vida é uma conquista. E alguém agora amaldiçoar o dia que ele nasceu. Tem horror do dia que nasceu. Eu deveria ter morrido lá no ventre da minha mãe. Por que eu não morri lá? Por que eu nasci? É normal uma pessoa fazer uma coisa dessa, irmão? Um homem que foi rico, possuidor de tantas riquezas, o homem mais rico de todo o Oriente, sentir tanto desgosto pela vida, ao ponto de não conseguir se lembrar de tudo que ele tinha possuído. Eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Aí eu te pergunto, Jó era um crente de verdade? Jó era crente ou não era crente? Era justo? Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Mas ficou deprimido? Ficou. Eu posso dizer que isso é um quadro de depressão, porque uma pessoa que chega a um estágio desse. Outro, Davi. Em muitos salmos, Davi abre o seu coração a Deus, dizendo o seguinte, Salmo 42, 6, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida,
Salmo número 13, versículo 1 e versículo 2. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Tristeza profunda e síndrome do abandono. Para ele, Deus tinha o abandonado. Até quando, Senhor? Para sempre? Ele se sentia abandonado. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Você imagina uma pessoa chorando de dia e de noite? Dizem que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Mas no caso de Davi era de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. No Salmo 86, eu gosto muito desse Salmo. Desde criança, quando a gente ia dormir assim, se sentia meio perturbado, muitos receitavam o Salmo 91, né? Receita o Salmo 91. Eu já ia para o Salmo 86. Eu gostava do Salmo 86, quando eu era adolescente, e ia dormir. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve, porque estou necessitado e aflito. No Salmo 116, versículo 11, e eu lembro que meu pai gostava muito desse Salmo, o Salmo 116, meu pai, saudoso pai, gostava muito. Eu dizia na minha precipitação, ou seja, eu dizia no meu quadro depressivo, todo homem é mentira, tudo é ilusão, tudo é passageiro, nada tem valor, nada faz sentido, não tem sentido. O que ele queria dizer isso, nada faz sentido. Eu dizia na minha precipitação, ou seja, quando eu estava no meu quadro depressivo, nada tinha valor, nada tinha sentido, nada fazia. Mas aí, em Atos, capítulo 13, versículo 22, diz: Deus lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Davi era crente? Era crente ou não era, irmão? Deus deu o testemunho dele? Não só no Antigo, como no Novo Testamento também, Davi era crente. Elias, veja o que Elias disse em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, disse: basta, não aguento mais. Quando a pessoa está num quadro grave depressivo e não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem conhecimento do Evangelho, ele não tem essa coisa forte dentro dela de céu, de inferno, acaba acontecendo o pior. Aí, o que acontece com o crente? O crente, quando é justo, o crente, quando é fiel, o crente, quando conhece o conceito céu e inferno, o crente, quando conhece o conceito não matarás, não tirarás sua vida, o que ele faz? Pede a Deus para matá-lo. Ele pega a espada e dá na mão de Deus. Ele não tem coragem de fazer isso, com a faca no peito, ele pede: Senhor, enfia. Pode ver. Elias, basta, não quero mais viver, quero morrer, para mim é melhor morrer. Outro, Jonas, depois de pregar, depois de fazer aquela missão na cidade de Nínive, ele senta lá: Senhor, eu peço a minha morte, porque, olha só, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aí Deus olha para ele assim: é razoável o teu pedido? Olha o que você está pedindo, rapaz. É razoável? Eu acabei de te tirar da barriga de um peixe. Se fosse assim, tinha te deixado lá. Que estupidez, que ignorância. É razoável o teu pedido? Depois de tudo que você passou? Meu querido,
Você está vivo. Você pode estar sofrendo, você pode estar sentindo dor, você pode estar enfermo, você pode até estar com uma doença que os médicos já diagnosticaram como uma doença incurável. Mas eu quero dizer uma coisa: você ainda está respirando, você ainda está vivo. Olha tudo que você já passou. Não precisa pedir para Deus adiantar a sua morte. Vai chegar a hora, todos nós, ninguém aqui vai durar 150 anos, não. Daqui a 100 anos, ninguém aqui vai estar aqui, ó, todos, nenhum vai estar aqui, ó, nenhum. Ou vai ser arrebatado ou vai morrer. Daqui a 100 anos, eu duvido se vai ter alguém aqui. Daqui a 100 anos, duvido, todos que estão sentados aí, se vão estar aqui. Ou vão ser arrebatados ou vão ser chamados. Agora, para que querer adiantar uma coisa que é certa, que vai chegar, vai ter a hora certa de chegar? Então, enquanto estivermos aqui, precisamos lutar, reagir, levantar a cabeça, pedir, orar. Gente, eu fico assim, às vezes, gosto assim, de ser meio filosófico, ficar questionando assim, incomodando Deus com certas perguntas, né? Me diga uma coisa, para que orar? Se a morte é certa, se a dor é certa, para que orar? Fala para mim. Para que orar? E Deus e Jesus ainda nos ensinou que devemos orar. Aí que está. Ele, filho de Deus, orava. Ele, filho de Deus, orava. Ele, filho de Deus, jejuava. Sabendo da sua missão. Sabendo de tudo que estaria passando aqui e para onde iria. Mesmo assim, ele orava. Nós precisamos orar. Por quê? É como um alimento diário para a nossa subsistência, para a nossa existência espiritual. Porque já estamos respirando, estamos vivos. Nós não podemos nos entregar ao desgosto, à tristeza, à angústia e ficar pedindo para Deus antecipar. Tem pessoas que não se alimentam direito, já não se cuidam mais, já não se tratam mais, porque ela quer ir embora, ela quer morrer, ela não quer viver. Não antecipe, que quando chegar a hora nós vamos. Não tem jeito, quando chegar a hora nós vamos. Noemi, sogra de Ruth. O que Noemi disse no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 20? Depois de perder seu marido, Noemi, que significa deleite, o nome Noemi significa deleite, agradabilidade, o nome Noemi. Ela agora troca seu nome para Mara. Vocês sabem o significado do nome Mara? Amargo, amargura. O que ela disse com isso? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Deus só tem me dado desgosto, tristeza. Eu sou uma pessoa amargurada, não tenho motivo para sorrir, não tenho motivo para cantar, para me alegrar, não farei churrasco, não convidarei ninguém para vir na minha casa, não celebrarei, não cultuarei, porque eu sou uma pessoa amargurada. Assim era Noemi. Ela é crente? Ela era crente de verdade? Era crente sim. Em Ruth 4,14 diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remedor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua
velhice. Jeremias, conhecido como profeta chorão, lá em Jeremias, no capítulo 20, versículo 18, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Para que eu fui nascer? Gente, você imagina, a gente ora sempre para os aniversariantes aqui, né? A pessoa vem toda feliz, ora por mim, pastor, fiz aniversário. Você imagina uma pessoa chegar aqui na frente, pastor, eu quero orar ao contrário, porque eu estou muito aborrecido, chateado, pelo dia que eu nasci. É isso tudo que eu estou falando aqui. Em vez de uma pessoa celebrar, se alegrar pelo dia do seu nascimento, ela sente tristeza, angústia por ter nascido. Melhor se eu tivesse morrido na barriga da minha mãe. Gente, isso é um estágio já avançado, de amargura, de depressão, de desgosto. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser cuidado. Hoje vocês vão ficar só com aguinha na colher. Só com aquele gostinho de quero mais. Não vai dar, não. A Bíblia não cita nenhuma brecha ao pecado oculto que as personagens citados acima possam ter cometido para justificar o período de grande tristeza pela qual passaram. Isso não quer dizer que um pecado nunca possa causar depressão. Na maioria das vezes, a causa é apenas uma consequência natural do mundo caído. Assim como todos nós estamos sujeitos a assaltos, doença, tragédia, um cristão pode também estar sujeito a desenvolver depressão em algum momento da vida. E precisamos, como igreja, compreender, entender, acolher e saber como ajudar os nossos irmãos que se encontrarem nesse quadro depressivo. Qual poderia ser a causa de uma depressão? Muitos estudos têm mostrado que a depressão tem causas biológicas, irmãos. Vamos parar com esse negócio de dizer que a pessoa está endemoniada, porque está deprimida. Não vou lá não, ela está deprimida, não quer comer, não quer beber, está cheio de demônio no corpo. Cansaço, situações difíceis, luto, estresse. Tem pessoas que têm propensão genética, nem todas as pessoas são fortes, nem todas as pessoas suportam, nem todas as pessoas têm estrutura para suportar determinados reveses da vida. Uns encaram normalmente na boa, outros não. E muitas vezes, dentro de uma própria casa, nós vemos isso. E temos que saber respeitar. Tem pessoas que lidam com determinadas situações na boa, outros se abatem, se entristecem, mais do que outros. Esse desequilíbrio provoca uma sensação de tristeza, de desânimo extremo, que por sua vez gera um problema com o funcionamento do corpo. O ciclo continua indefinidamente. E se não quebrado, pode levar essa pessoa ao suicídio ou, como crente, ficar pedindo a morte. Como ajudar uma pessoa que esteja demonstrando um quadro depressivo? Tem pessoa que chega para uma pessoa que está triste, deprimida, alegre-se no Senhor, se anime, saia dessa cama, se levanta. Dê um sorriso. Isso só irrita mais. Isso só piora. Só piora. Quer ver uma coisa muito difícil para uma pessoa que está em quadro depressivo? Ela dizer o que está passando, sentindo. É muito difícil se arrancar da pessoa o que ela está passando. E é muito importante você, nesse momento, oferecer o seu ouvido e não a sua fala.
nós temos um defeito gravíssimo. Nós não escutamos a pessoa. Ouvimos, mas não escutamos. Não damos atenção, não prestamos atenção no que ela está falando. Porque quando ela começa a falar, eu já interrompo, colocando a minha visão, colocando as minhas conjecturas. Então, quando eu não paro para ouvir, quando eu não escuto, quando eu não dou a devida atenção, eu não consigo ir até onde está o problema. Ir até onde está a dimensão daquele problema. A gente precisa emprestar os nossos ouvidos muitas vezes, para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha, para a nora, para o genro, para a irmã, para o irmão, para um colega, para um amigo. Ele quer alguém para lhe ouvir, só quer alguém para lhe ouvir, não quer alguém para lhe censurar, para falar, para criticar, para lhe contrapor. Ele quer ser escutado, só isso. É muito difícil hoje ser ouvido, muito difícil. E a gente aprendeu aqui no curso CAOL que conselho é diferente de aconselhamento. Nós temos que aprender o aconselhamento e não conselhos. Porque o ditado já diz, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E a gente gosta muito de aconselho. A gente tem que aprender o aconselhamento. E no aconselhamento, se ouve mais do que se fala. Mas quando a gente dá conselho, a gente não ouve. Não ouve. O que a pessoa precisa é ser ouvida, escutada. Escute, pare. Deixa ela falar. E quando ela está falando, a única coisa que você não interrompe, mas fale mais sobre isso. Porque a pessoa às vezes fica meio perdida e você vai direcionando até tentar encontrar o problema. Fale mais sobre isso. Aí a pessoa se trava. Aí você deixa ela à vontade, faz ela se soltar. Deixa ela falar. Ah, mas você não tem esse mais. Deixa ela falar. Deixa ela falar. O principal, para terminar hoje esse estudo aqui, que tem muita coisa aqui para eu falar sobre depressão. Quem quiser saber mais, vai lá em Luiz de Lemos. Domingo agora, domingo que vem, e o último domingo, na hora da escola dominical, que a gente só vai falar sobre isso. Tá bom? A gente só vai falar sobre isso. Tá bom? Mas uma coisa é o seguinte. Primeiro ponto. Pastor, o que eu faço? Eu acho que minha irmã está com depressão. Eu acho que meu filho está com quadro depressivo. Eu acho que minha mulher está com quadro depressivo. Primeiro ponto de partida. Essa pessoa precisa de alguém para escutar. Para ouvir. Ela precisa de umas orelhonas enormes, encostar perto dela. Primeiro ponto, ela precisa ser ouvida. Não tente consertar, não tente arrumar aquilo que você não é especialista para isso. Se uma pessoa, irmãos, tem pessoa que precisa de remédio. Tem pessoa que precisa de tratamento com psicólogo, precisa de tratamento com psiquiatra, e muitas vezes nós estamos querendo curar uma pessoa com quadro depressivo com palavras, com conselhos, e a pessoa só piorando e a gente agravando o problema dela. Por que as outras doenças nós pegamos a pessoa e levamos para o médico? As outras doenças não levamos a pessoa para o médico? Mas por que quando identificamos com uma pessoa que está com um quadro depressivo, nós não levamos ela no médico também? Porque tu não conhece, está errado isso. Eu não tenho conhecimento, eu sou pastor, irmão, sou pastor. Se eu não for psiquiatra, se eu não for psicólogo,
Uma pessoa entra no meu gabinete para ter um aconselhamento ali, e se eu identificar alguma coisa que está fora do normal, e eu me sentir incapaz, ou me sentir insuficiente para tratar daquilo ali, fugiu a minha esfera, fugiu o meu âmbito eclesiástico, espiritual, eu vou buscar ajuda de um profissional, vou indicar a essa pessoa um profissional da minha confiança ou da confiança dela, para que ela seja tratada. Vou conversar com a família, vou conversar com ela, para dar o direcionamento correto, o que ela está precisando, porque eu não posso me arvorar como especialista em tudo. Às vezes você é um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um irmão, uma irmã, que está ali um parente seu sofrendo dentro da sua casa e está piorando porque você não toma atitude de levá-lo no médico, encaminhá-lo a um especialista. Assim como você pega uma pessoa que está com pressão baixa, com pressão alta, que está infartando, está com dor de cabeça, sente uma dor no estômago, está com a crise de rins, e leva para o médico. Se uma pessoa está apresentando um quadro depressivo, primeiro ponto, leva essa pessoa para um especialista, para que essa pessoa possa ter um acompanhamento adequado, correto, para que quem entende e estudou para isso, possa dar um direcionamento, e com isso você não vai deixar de orar. Você, quando sente a crise renal, você vai para o médico e depois pede oração aqui, não é isso? Ou não? Faz as duas coisas, não faz? Faz. O irmão, quando está internado lá no hospital, você leva para o hospital e deixa de orar? Ou ora e não leva para o hospital? Hã? Porque, pelo que eu sei, muita gente aqui já esteve no hospital. Era para só orar, né? Não vou para o hospital, não, vou só orar. Vamos só orar, não vou para o hospital, vamos só orar. Isso é falta de fé, isso é falta de confiança em Deus, a gente tem que orar. Se a gente não faz isso com as outras doenças, por que faz com a depressão? Ignorância. 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 Então, primeiro ponto, ouvir. Segundo, buscar tratamento. Agora, tem muita coisa aqui para eu falar sobre isso. É um mês. Semana que vem? Tá bom, a gente continua. Então, semana que vem, eu quero falar como Jesus nos ensina a lutar contra a depressão. Ele. Vou citar cinco pontos aqui. Jesus em sua angústia, Jesus em sua dor, Jesus em seu abatimento, Jesus em sua aflição e Jesus em seu sofrimento, nos ensinando a lutar contra a depressão. Ok? Então, que Deus abençoe você, que você guarde isso no seu coração, e se você está nos acompanhando aí pelo Face, pelo YouTube, e está com esse problema na sua família, está com esse problema dentro da sua casa, e não está sabendo resolver, primeiro ponto, pede ajuda, busque ajuda, fale com o seu pastor, fale com o seu líder, fale com um especialista, fale com alguém que possa te orientar, te ajudar, direcionar você corretamente, para que você possa ajudar essa pessoa que está precisando de apoio, de ajuda, e muitas vezes, por ignorância, nós não damos o tratamento adequado, devido, e aí vemos muitas pessoas sucumbindo, e não é à toa que o mundo está alertando e fazendo essa campanha contra a depressão e contra o suicídio, né? Nós ouvimos poucas notícias de suicídio no meio evangélico, mas o que se ouve de crente pedindo a morte, Jesus me leva, isso aí eu já ouvi bastante, Jesus me leva, Jesus me leva, Jesus me leva, Jesus me leva.
Ou então, para que eu nasci? Para que eu nasci? Para que eu nasci? Tem diferença? Tá? E o Senhor, Ele diz que veio para que tenhamos vida, e vida com abundância, vida com alegria. O gozo do Espírito Santo. Olha só, uma das características dos 9, uma das 9 características do fruto do Espírito é o gozo. Veja como o Espírito Santo sabe o quanto necessitamos de alegria, gozo, alegria. Ele sabe, conhece o quanto a nossa alma precisa de alegria. Precisamos de alegria, necessitamos de alegria. E quando nos falta condição, de forma, recurso natural, o Espírito Santo nos supre de forma sobrenatural, porque Ele sabe o quanto precisamos de ter alegria. Que a alegria do Espírito Santo inunde o seu coração nesta noite. Não acabou. Há uma grande estrada para você. A mensagem que eu tenho para você nesta noite é aquela mensagem que o anjo deu para Elias. Coma essa comida, porque ainda é longa a tua caminhada. Coma esta comida e vai até o Monte Horebe, que lá Deus vai falar com você. Mas antes de Deus falar com você, Ele quer que você caminhe mais um pouco. Então não é hora de ficar pedindo para Deus falar, é hora de você caminhar. Caminhe, que certamente